5h35, daqui a pouquinho, o presidente Lula se encontra com Joe Biden no Salão Oval da Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos. E é claro que a gente está de olho em tudo que vai acontecer por lá. Assim que o Lula começar a falar lá na Casa Branca, em Washington, a gente traz as palavras dele, o que vai acontecer nos Estados Unidos diante desse encontro com o presidente americano em solo dos Estados Unidos. Mas para a gente bater um papo, falar sobre expectativas, perspectivas, fazendo uma análise dessa ida do Lula aos Estados Unidos, a Washington, a gente convidou para o Bastidores do Poder de hoje o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos que nos escutam. Professor, quais são as suas expectativas para esse encontro, para essa conversa que os dois presidentes terão lá na Casa Branca? O que o senhor acredita que vai sair deste primeiro encontro tete-a-tete ali do Lula com Biden? Olha, nós precisamos, de alguma forma, analisar, que esse encontro, a principal função desse encontro é uma espécie de reconstrução, uma espécie de refundação de um relacionamento bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, com óbvios interesses nossos nesse relacionamento. Afinal de contas, só para lembrar um fato, os Estados Unidos são o nosso maior comprador de produtos manufaturados e semi-manufaturados, que são os produtos que mais geram emprego no Brasil. Começa daí o nosso relacionamento com eles, Nós temos um relacionamento comercial bastante fluido, são aproximadamente 89 bilhões de dólares de corrente de comércio, isso tem seu peso. Fora tudo isso, tem o peso de nós nos relacionarmos com o primeiro PIB do mundo. Essa situação é uma situação que nos favorece, porque nos recoloca de volta num circuito internacional, numa cena internacional, que é muito importante para a projeção, vamos dizer desta forma, da marca Brasil. Isso interfere em todos os nossos negócios, em todo o nosso aparato comercial. É claro que vai ter também o ponto de vista político de uma certa identificação de setores do governo democrata norte-americano com a posição do presidente Lula. Isso é conveniente para nós. Além de tudo isso que nós já falamos, há um outro quadro que é essencial de ser lembrado. Tanto a sociedade norte-americana como a sociedade brasileira são sociedades polarizadas, são sociedades divididas. Há um esforço bastante grande, tanto lá como cá, de nós isolarmos extremismos e, de alguma forma, fazermos um reforço de posições democratas. Olha quanta coisa que tem de vantagem nessa visita. Pois é, e aliás, essa questão que o senhor citou por último, nessa necessidade de reforçar a democracia, talvez tenha sido o grande aspecto até o momento, porque o Lula se encontrou com parlamentares democratas durante o dia, entre eles o Bernie Sanders, inclusive deu uma declaração ali reforçando a necessidade de fortalecer a democracia, isolar os extremistas, professor. De alguma forma, o Lula, nessa viagem, ele aproveita para passar alguns recados, Deu entrevista para a CNN Internacional, colocou alguns pontos que a gente conhece muitos deles nessa entrevista para jornalistas americanos, ou seja, ele sai para propagandear um pouquinho o país, Com toda certeza. Essa posição que você lembrou, esse encontro com o senador Bernie Sanders, é um encontro fundamental e até mesmo, vamos ser sinceros, até mesmo um encontro de agradecimento. Nós aqui no Brasil não demos muito destaque a esse fato. Porém, lá em setembro, quando as eleições brasileiras estavam sob risco, quando havia uma forte pressão de forças não institucionais contra as eleições, Bernie Sanders, esse senador, fez uma moção no Senado norte-americano dizendo que qualquer violência institucional para as eleições brasileiras não seria reconhecida pelo Congresso americano. Em outras palavras, o Brasil iria ser tornado num pária para o Congresso americano. Para a surpresa de todos, e este é o ponto importante, Bernie Sanders conseguiu no Senado norte-americano 100 votos. O que isto significa? Que tanto democratas como republicanos, sem nenhuma exceção, foram unânimes. Isto teve um peso enorme no aparato institucional, na proteção institucional, porque nós temos que lembrar qual era o clima de setembro.
É nesse contexto que é muito importante esse agradecimento de Lula a Bernie Sanders, e tem um sentido de um agradecimento ao Senado americano, que com a sua toda unanimidade de votos, só para você ter uma ideia do que isso quer dizer, só a condenação da China obteve 100 votos no Senado americano, só isso. Quando a gente olha para essa situação, a gente vê o peso que teve a atitude de Bernie Sanders. Portanto, é importante sim que o presidente tenha tido esse encontro, é importante sim que, de alguma forma, este sentido tenha um claro recado de proteção às instituições democráticas brasileiras e, por que não dizer, as americanas, porque eles também tiveram, um ano antes de nós, um mesmo problema. Professor, em 40 dias de gestão, Lula foi para a Argentina, para o Uruguai, está agora nos Estados Unidos, recebeu no Planalto o Olaf Scholz, o chanceler alemão. Com esse movimento do Lula nesse início de mandato, o que isso representa e o que isso vai significar daqui para frente nessa relação que ele pretende reconstruir do Brasil no mundo, hein? Olha, veja bem, essa pergunta é bem interessante, Cristiano, pelo seguinte, porque se nós olharmos, quando ele ainda nem tinha tomado posse, o presidente Lula tomou uma decisão de ir à COP27, lá no Egito, em Sharm el-Sheikh, lembra disso? Que de alguma forma era uma espécie assim, era a COP27, era o aparato de um apoio ecológico, de um apoio de questão ambiental, de um apoio inclusive de dizer, olha, nós não somos um país contrário a isso, pelo contrário. E quando o presidente Lula esteve lá, ele criou um mote, ele criou uma imagem, né? O Brasil está de volta. Trata-se disso, Cristiano. Quando nós vamos à Argentina, ao Uruguai, lá emitimos eu digo o povo brasileiro representado pelo seu presidente, dizendo, olha, nós queremos paz, nós queremos fazer, inclusive, um reconhecimento internacional, nós somos amigos de todos os países. Quando nós tomamos essa atitude, o Brasil está de volta. Eu insisto, isso é importante não apenas politicamente, não apenas no cunho diplomático. Pergunte para qualquer exportador brasileiro, seja ele do que for, e ele vai te responder, eu agradeço. Porque a marca Brasil, quando você toma uma atitude como essa, a marca Brasil tem uma aceitação, tem uma projeção. Isso é essencial. Todos os países fazem isso. Todos. De alguma forma querem proteger seus negócios. É exatamente isso que o presidente está fazendo quando ele diz o Brasil está de volta. É esse o sentido. É claro que o Brasil está de volta no sentido de um aparato democrático, o Brasil está de volta no sentido de respeito às instituições internacionais, o Brasil está de volta no sentido de que nós temos uma necessidade de estar presente no mundo. Nós já tivemos um chanceler que disse que não se incomodava do Brasil ser um pária. Isso não é sensato, isso não tem nada a ver com a história da diplomacia e da convivência internacional do Brasil. O Brasil sempre teve uma história de participar dos grandes acontecimentos do mundo e não de se isolar. É verdade. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, a gente já falou sobre democracia, a gente falou sobre posicionamento do Brasil no mundo, relacionamento, né, recolocação do Brasil, mas o senhor tocou num ponto interessante que é a questão comercial. Nesse encontro do Lula com o Biden, talvez algo que a gente tenha mais de mais prático, né, para as nossas vidas é a questão comercial. Que ganhos que o Brasil pode ter e que ganhos os Estados Unidos querem ter nessa reaproximação com o governo brasileiro. Com o Bolsonaro existia, né, na época do Trump, enfim, de uma forma diferente, mas tinha uma proximidade entre os dois. Mas agora com o Biden e o Lula, o que os americanos também pretendem ganhar com essa nova relação? Essa pergunta é importante, porque o relacionamento, por exemplo, com o presidente Trump, né, foi um relacionamento que se apresentava como muito prolífico por uma identidade ideológica entre os dois presidentes, o então presidente Bolsonaro e o presidente Trump, só que ele não significou efetivamente bons negócios para o Brasil. Eu vou dar 2 exemplos. O Brasil pleiteava uma acelerada aceitação dentro da OCDE, com um apoio do grande sócio da OCDE. A OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma chancela importante para todos nós, né?
um selo de qualidade para fazer negócios. Nós esperávamos que os Estados Unidos encampasse a nossa candidatura. O presidente Trump, apesar das amizades com o presidente Bolsonaro, não só não encampou, como esqueceu o nome do Brasil. 2, as cotas de aço que o Brasil tanto precisa, nós temos uma cota pequena de aço para o potencial de exportação brasileira. Aço é uma coisa importante na exportação brasileira. O presidente Trump prometeu várias vezes aumentar a cota de aço, para surpresa nossa. Em 2021, a cota nossa de aço foi reduzida. É disso que nós estamos falando. De alguma forma, será necessário toda uma rediscussão de assuntos comerciais que interessam diretamente ao Brasil. Certos produtos brasileiros precisam de maior espaço de entrada na cena econômica americana. Esses contatos presidenciais abrem essas portas. 2, nós temos uma série de questões para serem tratadas ao redor do mundo que envolvem exatamente a Organização Mundial do Comércio. A proximidade com os Estados Unidos vai facilitar esse tipo de negócio. Há um aparato de pelo menos 10 questões. Nós estamos dando muito destaque a direitos humanos, que é importante. Nós estamos dando muito destaque às questões ambientais, que é igualmente importante. Mas há na pauta uma série de acordos comerciais e questões comerciais que estarão presentes nesse diálogo presidencial e que serão facilitadas. Há de algum modo, um interesse norte-americano de manter o Brasil como bem próximo. Não é difícil entender por quê. Porque os Estados Unidos têm um concorrente muito grande nessa questão comercial com o Brasil, que se chama a China. E os Estados Unidos, de alguma forma, não querem perder espaço na cena econômica brasileira. Só as cordas sendo puxadas de lado a lado, né, professor? E com toda certeza, de lado a lado, de lado a lado. Quando a confiança entre os dois presidentes se estabelece, tudo isso se facilita e não se prejudica. É verdade. Professor, o senhor citou a questão ambiental, que certamente vai estar na pauta, os dois presidentes convergem, né, para um mesmo entendimento nessa área ambiental, certamente vai ter alguma pressãozinha ali do Brasil para os Estados Unidos ajudarem com a questão do Fundo Amazônia, né, e tudo mais, mas um outro ponto que certamente deve estar na pauta entre Lula e Biden, mas que a gente tem um pouco de dúvida, em relação à guerra da Ucrânia, né? Os Estados Unidos não se abrem muito a essa questão de guerra da Ucrânia, não, em relação a esses posicionamentos, mas é o que tudo indica, não sei se o senhor concorda com isso. Hoje o Lula, na entrevista que ele concedeu à CNN Internacional, ele criticou a Rússia. Falou que a Rússia errou, não deveria ter invadido o território ucraniano e que a Ucrânia tem o direito de se defender. De alguma forma também é uma calibragem no discurso do Lula para esse encontro com o Biden, para que de alguma forma, mesmo divergindo em muitos aspectos, eles convirjam para um entendimento sobre a guerra da Ucrânia? Essa posição do presidente Lula, ele já havia insinuado com palavras, eu também vi essa declaração, com palavras menos enfáticas, e agora ele foi bem claro nessa declaração, né? Ele está abrindo espaço na cena ocidental, que é capitaneada pelos Estados Unidos, porque ele está percebendo o momento. Cristiano, se nós olharmos com um pouco de calma, qual foi o tom do discurso do presidente Biden, esse discurso de anteontem sobre o Estado da União, que é um discurso de apresentação do que será o ano nos Estados Unidos, observe que o presidente Biden usou pouquíssimas palavras, um espaço mínimo para falar de Ucrânia e também de China, mas principalmente de Ucrânia ele usou um espaço mínimo. O mundo inteiro percebeu, o mundo inteiro entendeu. O presidente Biden está percebendo que a situação na Ucrânia demanda um processo de negociação. Ele também não quer pisar no acelerador, ele também não quer fazer uma demonstração muito forte. Ele sabe perfeitamente que o processo de guerra pode piorar muito no segundo ano. Então, de alguma forma, Biden está olhando para a situação da Ucrânia e fazendo, de um jeito diplomático e de um jeito todo cifrado, um certo apoio, uma certa intenção de facilitar o processo de negociação. É neste contexto que a gente precisa entender que a viagem de Lula ela é também um outro apoio para aquela questão tão importante, para aquela questão tão relevante,
que é a questão básica do Fórum de Paz. Esse processo no Fórum de Paz é um processo essencial para entendermos qual é a posição do Brasil nesse contexto. A negociação, Biden está deixando isso mais ou menos insinuado e Lula faz uma declaração como essa exatamente para estar do lado, estar próximo, estar junto. Esta é uma situação bastante diplomática e uma situação bastante, digamos dessa forma, de uma insinuação eficiente para que esse Fórum de Paz tome alguma consolidação. Nada disso quer dizer que será imediato e nem esperemos uma declaração de Biden de apoio. Não é nesse sentido. Ainda nós estamos em todo o processo diplomático para levar a uma situação, para construirmos a mesa de negociação na grave questão ucraniana. Só para a gente encerrar, professor, porque esse assunto é muito interessante, eu me interesso demais o papo com o senhor sempre flui maravilhosamente bem, a gente fica até amanhã conversando aqui, por mim não tem problema, eu sei que o senhor tem compromisso também, a gente tem o compromisso comercial aqui conosco na rádio também, ele interfere nisso. Mas só para a gente finalizar, professor, então naquele comunicado que a gente deve ter depois desse encontro, que deve começar daqui a pouquinho, entre Lula e Biden em Washington, a gente, pelo menos dessa vez, a gente deve ter alguns pontos positivos para serem analisados depois, né? Com certeza. Eu acho que, primeiro de todos, os pontos positivos, que é uma preocupação clássica, principalmente nos setores mais progressistas do Partido Democrata, e Biden precisa olhar para eles, ele tem uma eleição para enfrentar dentro de ano. De alguma forma, quando nós olharmos para isso, a questão ambiental será o grande mote. Né? Uhum. Com certeza, os Estados Unidos já sinalizaram que pretendem iniciar um processo de aproximação, inclusive com ajuda real, financeira. Eles entrarem imediatamente no Fundo Amazônia é uma situação que ainda tem alguns obstáculos. Né? O Fundo Amazônia tem um perfil muito mais europeu. Há alguns obstáculos operacionais para a entrada dos americanos nesse fundo. Mas eles podem ser contornados ou os americanos podem ajudar em outro sentido. Outro dado que é essencial nesse processo é, de algum modo, instituições internacionais olharem e emendarem apoio ao Brasil a partir de algum sinal do governo americano, praticamente, vamos usar uma expressão muito nossa, não é? Limpando a barra do Brasil de tudo que havia de uma imagem negativa que era em torno de alguns anos atrás sobre desmatamento, sobre todas essas questões. O drama terrível que cerca os Yanomami, de alguma forma também estará presente. Alguma ajuda virá nesse sentido. Tudo isso preparando outros pontos, ou insinuando outros pontos, que vão, principalmente na área comercial, facilitar uma porta aberta para uma negociação favorável aos nossos interesses. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, conversou conosco nos Bastidores do Poder nesta sexta-feira. Professor, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana para o senhor e até uma próxima. Bom fim de semana a você também, Cristiano, e a todos que nos escutam. Obrigado pela entrevista. Até mais. Obrigado, eu que agradeço, professor. Um grande abraço.